Carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos duro, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno, leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, assim também é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Amém. Vamos orar, amados. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite, revela os teus mistérios, as tuas verdades, que possamos sair daqui revigorados e fortalecidos em ti, cheios da tua graça, do teu Espírito, com uma direção, com uma visão. Faz isso em nossos corações, é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo esteja sobre minha vida para pregar o teu evangelho, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, amados, glorificando ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, esse texto, ele começa falando sobre a grande responsabilidade que se tem ao ensinar, aquele que direciona. Essa igreja que Tiago está escrevendo, talvez alguns olhavam para os mestres, olhavam para as lideranças da igreja e almejavam tal coisa. Talvez alguns queriam até direcionar, dar uma direção sua, alguns queriam ensinar. E aí o apóstolo vai fazer um alerta, porque há uma grande responsabilidade em ser uma liderança, há uma grande responsabilidade em dirigir alguém, em dirigir um povo, em dirigir um grupo. Queridos, você que lidera um grupo, você que lidera os jovens, você que lidera o círculo de oração, você que lidera as crianças, você que lidera uma congregação, você que lidera uma supervisão, você que lidera uma igreja, amados, há uma grande responsabilidade. O apóstolo Tiago vai dizer: olha, não queiram ser muitos de vocês mestres, porque o juízo será mais severo. O juízo será mais severo sobre aqueles que lideram, aqueles que dão uma direção. Haverá maior rigidez para aqueles que de alguma forma são mestres. Queridos, uma vez ouvindo o pastor ali pregando, ele disse que ele assistiu um pastor ensinar algo. Esse pastor disse assim para a plateia que estava ouvindo eles: você está passando por problemas, sabe por que isso está acontecendo? É o teu anjo que é fraco. O teu anjo é fraquinho, ele não consegue te ajudar. Mas vem aqui que eu vou fazer uma permuta de anjo. Eu vou arrumar um anjo para ti mais forte. Aí esse anjo, tu vai ver, a tua vida vai mudar. Aí, mas ele viu isso na televisão. O que vocês acham? Será que isso tem algum nexo? Será que isso tem alguma base bíblica? Mas ele estava ensinando aquele povo esse monte de asneira, de besteira. Era uma tal de permuta angelical. Vocês já ouviram por aí, né? Uma permuta angelical aí. Mas isso não é, amado, isso é heresia. Ele abriu a boca e trouxe uma palavra na qual não há
base bíblica alguma. Mas, queridos, os mestres não são os únicos a serem tentados a pecar. O versículo 2 vai dizer: todos tropeçam em muitas coisas. Mas, amados, apesar de nosso estado de alguma forma ainda pecaminoso, nosso estado ainda nesse corpo propenso ao pecado, um dia seremos glorificados. Um dia, isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Amados, nesse dia, nós almejamos, é a nossa maior esperança. Mas nesse estado, nós erramos, nós falhamos, vez ou outra, amados, nós tropeçamos em muitas coisas. Mas Tiago vai dizer assim: aquele que não tropeça no falar, ele tem assim uma maturidade muito grande. Aquele que não tropeça no falar, ele é perfeito. E aí ele nos conclama a colocar, a refrear a língua. Esse termo, refrear, sabe, amados, Vincent, um grande intérprete do Novo Testamento, do grego, ele vai dizer que quer literalmente dizer assim: guiar com um freio. É pôr um freio. Aqui é cabresto, né? Põe no. É freio mesmo? É freio. Põe na boca do cavalo. Aí põe, pronto. Aquele cavalo grande, tudo. Pra cá, aí ele vai. Pra cá, ele vai. Corre, aí ele corre. Freia, aí ele freia. É isso. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que os pecados da língua, eles estão relacionados ao pecado do corpo inteiro. Porque as palavras, elas levam a atos. Palavras impensadas, elas podem destruir vidas. Uma pessoa que faz uma declaração irrefletida, ela pode acabar arrumando uma confusão onde todo o corpo dela vai ser necessário para se defender. Tiago, ao apresentar o freio e o leme, ele escolhe dois objetos que são pequenos. No entanto, eles exercem um grande poder. O leme, face ao tamanho do navio, ele é muito pequeno, mas ele consegue guiar todo aquele instrumento, todo aquele transporte, ele consegue guiar, apesar de ser pequeno frente ao tamanho daquele navio. E, queridos, deixa eu dizer, tanto o leme como o freio, eles superam forças contrárias. O freio, ele tem que superar a força daquele animal selvagem. Ele tem que superar a força daquele animal que é muito mais pesado que tu, muito mais forte. E aí o freio consegue, de alguma forma, superar. O leme, a mesma coisa, ele tem que superar tanto a força das águas como do vento. E aí, para poder guiar o navio no caminho correto. A mesma coisa, queridos, a língua, ela é pequenininha e, amados, há uma propensão para maldade, há uma propensão para amaldiçoar, há uma propensão em falar coisas pecaminosas, mas, amados, há uma necessidade de irmos contra isso. Coloca o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, sabe, amados, precisamos fazer isso, inclusive, coloca a tua língua, porque aí é necessário uma mão forte para controlar. Amados, eu gosto de ir em fazenda, tudo, ando a cavalo, mas assim, eu não sou assim um grande fã, assim, né, de andar a cavalo, essas coisas. Quando era pequeno, meu pai era pastor no Arauaí, e aí tinha que andar, amados, 24 quilômetros para a congregação, e aí a gente andava, tinha um jumento, eu ia num balaio, o meu irmão ia no outro aqui, e a gente ia embora, empurrando. Aí eu ficava olhando aquilo, não passava a hora, amados, e aí aquele jumentinho andando, sabe?
Aí eu sempre assim não gostei muito do negócio de cavalo. Aí uma vez eu andei num, rapaz disparou comigo e eu freava e não queria parar. E aí assim, eu sou meio escabriado assim, negócio de cavalo, tudo. A gente anda assim, mas não é aquela paixão. Tem que ter mãos firmes. Já no barco, aí fui para o Marajó, e barco é uma benção, né? Aí a igreja tinha um barco, eu dirigia, pilotava aqui o barco, sabia? Eu não conseguia ligar o motor, mas eu pilotava os barcos tranquilamente, mexia o leme, tudo, contra a maré, a favor da maré, dá para levar tranquilamente. Agora, controlar a língua, aí, meu irmão, é coisa para Jesus mesmo. E Jesus ainda nos orienta assim. Ele diz, olha, a língua fala do que o coração está cheio. Se Jesus for o Senhor do teu coração, Ele também vai ser o Senhor da tua boca. Queridos, nós precisamos ter esse controle. Porque, amados, a boca, a língua, ela tanto serve para maldição, como para bênção. Ela serve para reerguer, como para derrubar. É a língua. Amados, Salomão vai dizer em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Por causa disso, assim, que eu vejo que não é de se admirar, que Davi fez a seguinte oração, que está lá no Salmo 141. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que o meu coração se incline para o mal. Olha essa oração, a gente tem que fazer essa oração. Põe um guarda na minha boca, não permita que o meu coração se incline para o mal. Porque de alguma forma, amados, o que tu fala, de alguma forma te define. Não seja precipitado no falar. Seja moderado. Seja moderado. Amado, deixa eu dizer a vocês. Eu li um livro chamado Quarta Dimensão. Esse livro é do pastor Pion David, mudou o nome para David Shore, né? Eu me lembro que tinha em casa uma versão de 85, um livro bem antigo mesmo. E ele conta uma história que o pastor Shore um dia foi tomar café num hotel e ele se encontrou com um neurocirurgião muito famoso na Coreia. E eles estavam conversando realmente, e de repente aquele neurocirurgião começou a conversar com o pastor sobre as últimas descobertas na medicina, nessa área do cérebro, nessa área do sistema nervoso. E ele começou a falar, e ele disse, olha, doutor Show, eu queria falar o seguinte para o senhor, que o centro da fala, ele controla todos os outros nervos. O centro da fala no cérebro, ele controla todos os demais nervos. Então, de alguma forma, vocês, ministros do Evangelho, vocês estão certos em ensinar o povo a como falar e o que falar. Isso é de suma importância. Aí o pastor Show disse, mas isso é uma descoberta recente da medicina? Ele disse, não, mas eu sei disso há muito tempo. O doutor Tiago, um dia, escreveu lá no livro dele, no capítulo 3, ele disse que a língua, ela controla o corpo todo mesmo. Aí o médico disse, quer dizer que isso está na Bíblia? Está na Bíblia. A língua é o menor membro de nosso corpo, mas pode dominar o corpo todo. Então aquele neurocirurgião continuou conversando com ele e disse assim, olha pastor, eu vou explicar para o senhor o que a gente descobriu. A gente descobriu o seguinte, se a pessoa disser assim, eu sou fraco, eu não consigo, não dá, eu sou fraco, eu não consigo, não dá, para mim não dá. E imediatamente o cérebro vai enviar uma informação para todo o corpo.
Essa informação vai dizer que ele está fraco. Vai enviar uma informação que é para ele enfraquecer. Os nervos vão se relaxar. Os músculos, de alguma forma, eles vão começar a atrofiar. Vai vir uma fraqueza realmente. Aí o pastor Show daí está aproveitado para dizer assim: olha, e na Bíblia ainda diz mais: diz o fraco, eu sou forte. Aleluia, aleluia. Diz o fraco, eu sou forte. Aí aquele cientista continuou: olha, se a pessoa pensar sempre: olha, eu sou muito velho, eu sou velho demais, eu não posso fazer mais nada, eu ando muito cansado, e ele pensar dessa forma, de alguma forma, o próprio cérebro vai enviar essa informação para todo o corpo, e a pessoa vai se sentir cada vez mais velha, mais cansada, sabe? Vai ficar cada vez mais assim, com dificuldade de se locomover, vai ficar cada vez mais parada. Aí, amados, olha, aí eu me lembro da promessa de Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sabe, amados? É nessa fé. Ainda diz assim, o neurocirurgião falou ao pastor Show: pastor, na verdade, o homem nunca deveria se aposentar. Porque quando ele se aposenta, vão chamar ele para alguma coisa. Não, estou aposentado já, eu já parei, estou só esperando o mestre me chamar. E aí ele vai viver assim. Cuidado com o que tu fala. Amados, deixa eu dizer, as pessoas realmente, elas têm uma facilidade de falar de maneira negativa. Nada deu certo para mim, eu nasci, eu sou um pobre coitado. E quando aparece uma oportunidade, algo, é como se ela se auto-sabotasse para aquilo não dar certo. Eu me lembro uma vez, tinha um irmão que tinha uma pequena empresa pequena, e aí as coisas não estavam dando certo, os negócios estavam meio fracos, devagar. E aí eu me lembro que ele conversou comigo: pastor, eu estou pensando, abriu uma vaga aí na prefeitura, e eu estou pensando em fechar lá o negócio e me dedicar uma temporada nessa vaga. É um bom emprego e eu vou participar, vai ter a prova, eu vou fazer, eu vou participar. Aí ele achou: não, meu irmão, e como é que está a empresa? Não está bem, e aí qualquer coisa, minha esposa fica por lá, e eu estava precisando para reforçar minhas finanças, é um bom salário, e eu vou para lá. Ele disse: não, meu irmão, vá lá, Deus te abençoe, vá lá. Aí ele foi, fez a prova e passou na primeira fase. E aí vinha a segunda fase, que era a entrevista. Aí tudo bem, ele foi e de repente começou a ouvir rumores: não, rapaz, isso aí da prefeitura, isso é carta marcada. Tu passou, foi, já está certo, essa vaga é do fulano, rapaz. Não, tu ainda vai tentar, tu vai gastar tempo para lá, não vai. E começaram a falar para ele. Aí um dia eu me encontrei com ele e perguntei: e aí, meu chefe, deu certo lá? Ele disse: não, pastor, não deu. Como não deu? Tu fizeste a entrevista? Não fiz. Mas tu não passou na primeira fase? Não, me disseram aí, pastor, que era carta marcada e tudo, que eu não tinha nenhum, era só para quem tem peixada, eu não tinha nada, e por isso eu não fiz e tal. Eu fiquei olhando assim para ele: e tu não foi, não? Não fui. Tu entende, amados? Sabe, ele absorveu uma ideia do que os outros falaram. Deus estava abrindo a porta, ele passou. Ficou 10 para fazer essa entrevista, só 10, era para ele estar no meio. Mas ele entendeu que queriam sabotar ele. Ele entendeu que queriam parar ele. E ele parou. Queridos, eu quero dizer assim para vocês que, de alguma forma, principalmente a gente aqui no Brasil, a gente tem assim um hábito de fazer um uso frequente de palavras que não há aquela conotação de morte, conotação de fracasso. Você já prestou atenção? Você já ouviu alguém dizer assim:
aqui está tão quente que parece um paraíso tropical. Já ouviu alguém falar isso? Mas já ouviu falar assim, aqui está tão quente, parece um inferno. Meu Deus, aqui está igual o inferno. Já ouviu gente falar isso? Aí você já ouviu. Já ouviu gente falar assim, rapaz, hoje eu comi que nem um condenado. Tu fizeste algum crime, foi? E aí o outro diz, e o outro ainda fala assim, te soltaram da cadeia, foi? Queridos, sabe como é que isso sai naturalmente? Agora tem uma aqui assim, uma frase que me incomoda. Eu estou tão feliz que nem pinto no esterco. A felicidade dele é parecida com uma ave em meio a fezes. Que coisa repugnante. Mas ele fala, ele abre a boca e diz. Já passei um medo que eu morri e voltei. Amados, deixa eu dizer a vocês, queridos, isso assim são coisas comuns que de alguma forma vai te definindo. Tu fala. Aquilo que tu faz assim, uma vez ou outra, não te define. Mas aquilo que tu faz repetidamente, assim, todo dia, repetidamente, aquilo que tu faz, sabe? Há um grande poder na repetição. Aquilo que tu faz continuamente, meu amado, vai te definir. Tu quer mudar realmente? Muda a tua forma de falar. Tu quer mudar a tua imagem? Muda o teu linguajar. Tu quer de alguma forma chegar a um novo nível espiritual? Guarda a tua língua. Presta atenção no que tu fala. Tenha cuidado. Não seja precipitado. Queridos, e se tem algo, amados, que eu ouvi aqui uma história, já está acabando o nosso tempo. Deixa eu contar aqui uma aqui para vocês. Eu vi uma história, um obreiro aqui chegou comigo e disse, pastor, saiu um profeta aí, e esse profeta me entregou uma mensagem, mas ele não entregou diretamente para mim. E se eu falando por aí, e qual foi essa mensagem, meu irmão? Ele disse que eu vou morrer. O senhor vai morrer? Ele disse que eu vou morrer. Como morrer, meu irmão? Ele disse que eu vou morrer de Covid. Credo. Aí, esse camarada, em vez de ele chegar diretamente com o irmão e dizer, ele saiu espalhando para um e para outro, para um e para outro, para um e para outro. Sabe o irmão fulano de tal? Coitado. Vai morrer. Vai morrer. E saiu espalhando. Aí quando ele chegou com o irmão repreendeu ele. Porque eu acho que a maior modalidade é fuxico profético, né? Já pensou? Será que existe isso? Ele primeiro falou para todo mundo, para depois falar para a figura que era para receber a palavra. Aí, irmão, olha, irmão, eu nunca vi isso. Se eu tinha uma palavra de Deus para mim, era para vir diretamente comigo. O irmão adoeceu, deu uns 2 espirros, ficou bonzinho. Tá aí, feliz da vida, tá aqui com a gente aqui. Feliz da vida. Agora eu fico pensando, ele disse que foi Deus que falou para ele. Não foi. Mas por que ele é tão negativo? Por que ele vai trazer uma palavra de morte? Por que ele vai trazer uma palavra no qual ele quer o pior? Não há algo maligno no coração dele. Não há algo de errado nele. Para a língua dele abrir e dizer, tu vai morrer. Tiago ainda vai dizer assim, olha, a língua, olha, essa é uma fonte. Vai jorrar dela bênção ou maldição. Tu escolhe. Queridos, nós fomos chamados para abençoar.
nós fomos chamados para abençoar. Da tua vida, nós vamos ser bênção para famílias, vamos ser bênção para essa cidade, nós vamos ser bênção para essa geração. Nós fomos chamados para abençoar. Oh, queridos, precisamos mudar o nosso linguajar. Tem que ser diferente. Vejam, eu acho interessante. Vocês se lembram quando os espias voltaram de olhar a terra? Lá vem os espias. Vem os 12 espias. Eles vieram no caminho conversando. Disse, rapaz, não dá pra gente. Acabou. Tu viu? As cidades são fortificadas. Tu viu? É muito numeroso o povo. Os exércitos são poderosos. Não dá. E olha o pior. Tu viu aquele gigante? Imensos gigantes. Nós somos pra ele igual um gafanhotinho. Tão pequenininho. Não dá. Não dá. 40 dias depois eles chegaram diante de Deus. Chegaram diante de Moisés. Chegaram diante de todo o povo. Nos dei o relatório. Lá vai eles. A terra é boa. Tá aí, olha, uma uva imensa. Caixa de uva, a terra é boa. Essa terra, verdade mesmo, mana leite e mel. Mas, esse mais, né? Mas, a gente não vai conquistar. As muralhas são imensas. As cidades são fortificadas. O povo muito numeroso, exércitos numerosos, sabe? Não dá pra gente, não dá. Vamos voltar pro Egito, não dá, pra gente não dá. E lá ainda tem os gigantes. Que a gente perto desses gigantes, os gigantes devem ter seus 3 metros de altura. E aí tinha judeu de 2 metros, homens altos lá, deveria ter. Era 1 metro só de diferença. Mas para eles era um ser humano e um gafanhotinho. Era assim que eles se viam. Nós somos gafanhotos. Olha a forma. A boca deles se abriram para se condenar. Aí Josué e Caleb disse, não dê ouvido a eles. Não dê ouvido a eles. Olha, a terra é boa. O povo já perdeu o seu vigor. O Senhor está conosco. Nós vamos vencer. Eles serão como um pão e nós vamos devorá-los. Vai ser assim. Vamos em frente, vamos. Se tu for propenso a ser uma vítima, se tu for propenso a sempre ser um pobre coitado, a teu linguajar vai ser assim. O teu olhar vai ser igual aquele do gato de botas, né? Olhando, né? Vai ser assim. O teu corpo vai se adaptar para ser um pobre coitado. Mas tu não é um pobre coitado, tu é um filho de Deus. Tu é um filho de Deus. Sabe, amado? Tem promessas poderosas para a tua vida. Não perde por causa da tua língua. Oh, queridos, foram palavras que mudaram vidas. Aquela mulher samaritana chegou diante de Jesus e Jesus conversou com ela no meio-dia. Aquelas palavras de Jesus mudaram a vida daquela mulher, que mudou a vida da sua família, que mudou a vida daquela cidade. Sabe, amados, foi uma palavra de Jesus, uma conversa numa tarde, mudou toda uma geração. Oh, queridos, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, foi uma palavra que ele deu, e 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Oh, queridos, é isso, é uma palavra. Para encerrar agora, nosso tempo já acabou. Deixa eu dizer a vocês, eu sempre, durante a comunidade de Daniel, até ensinei aos irmãos a importância de tu falar durante a tua oração, para te poder ter um domínio sobre a tua mente, sobre o que tu pensa. Porque se tu não falar, tu dobrar o joelho em silêncio e ficar lá orando, aí tu vai começar a pensar, pensa aqui, pensa ali, pensa lá, e vai. Quando tu vê, você está pensando, sabe lá em quê? Mas se tu falar, aí tu tem as rédeas. Se tu falar, tu tem um domínio. Aí tu vai falando. Mas com o passar do tempo, tu vai ter um controle sobre a tua mente. Tu vai te adaptando à vida de oração. O
que é que tu pensas? O que é que tu pensas nos teus momentos de oração? O que é que vem à tua mente? Quando tu te pega pensando, quando tu para pensar, o que é que vem à tua mente? O que é que domina a tua mente? Porque as palavras são codificações de imagens que tu tem aqui. O que é que tu pensa? A gente precisa ver. A gente precisa renovar essa nossa mente. Se tu dobra o joelho, tu fica pensando naquela situação de dor, de constrangimento que tu viveu, e tu pensa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, revive aquela mesma situação, tu vai adoecer, a tua mente não vai aguentar. Tu dobra o joelho e tu te lembra de algo que aconteceu há 10 anos atrás, começa a te dar uma raiva, tu começa a cerrar os dentes, fechar o punho, e pensa naquilo, pensa uma vez, pensa 2 vezes, pensa 3 vezes. Querido, tu tem que renovar a tua mente, para que tu possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Renovar essa tua mente. Deus tinha uma ideia. Deus teve essa ideia e disse: agora eu vou colocar essa ideia em palavras. Estava aqui na mente dele: eu vou salvar o homem. Ele se perdeu, mas eu vou salvar o homem. Aí sabe o que ele fez? Ele enviou uma palavra, ele enviou o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cuidado com o que tu fala. Aleluia. Fique de pé nesse momento.